Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. Hoje eu quero trazer mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, falando sobre um fundo imobiliário que pertence à minha carteira, e hoje eu vou dedicar ao GARI 11, tá certo? Trazendo aqui os principais indicadores, o provento pago no último mês, né, de fevereiro, a expectativa para 2026. Mas antes de falarmos sobre o GARI 11, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Pessoal, eu estou aqui com um relatório do GARI, mas eu gosto de fazer um resumo, tá? O relatório tem 41 páginas, é um relatório bem montado, bonito, bastante informação aqui do gestor. Não deixa dúvidas, tá? Sobre o que o gestor quer nos passar, tá? Aqui tem, por exemplo, a transformação do GALG 11 em GARI, como que ocorreu, qual é a estrutura do GARI, tá? É um fundo imobiliário que tem no seu portfólio galpões logísticos, renda urbana, imóveis de renda urbana, imóveis de escritório, outros, né, que são outras estratégias de investimento. Mas eu costumo fazer aqui um resumo que eu acho que fica mais fácil. O resumo não está fugindo aqui o relatório, tá, pessoal? Que fique bem claro. Por exemplo, quando eu venho aqui nos principais indicadores, aqui, ó, 8,3 centavos por cota, aqui no meu resumo também está essa informação, tá? Eu prefiro fazer assim porque fica mais fácil da gente pegar os principais pontos. E ao final do vídeo aqui também é mostrar para você como que esse fundo investe, qual é a estratégia dele de investimento. E se faz sentido para você, você pode depois ler o relatório gerencial e decidir se você quer aportar, comprar cotas do fundo ou não, tá bom? Então é um fundo que vem pagando mais de 11% de dividend yield ao ano. E a grande pergunta é uma oportunidade ou tem algum tipo de risco escondido, tá? O que a gente vai falar nesse vídeo. Analisando o relatório gerencial, eu concluí que o GARI ele é como se fosse uma espécie de cofre, tá? Um blindado, com a maioria dos contratos, né, dos imóveis que fazem parte do seu portfólio são contratos do tipo atípicos, e isso traz bastante segurança, porque a multa para poder sair do imóvel é altíssima, então os inquilinos tendem a levar os aluguéis, né, até o final do contrato. É um fundo imobiliário de tijolo, híbrido, onde ele tem imóveis de logísticas, renda urbana e escritório. Então a gente pode dizer que é um fundo híbrido. O fundo ele foi desenhado milimetricamente para ser seguro e previsível. Ele tem renda previsível mensal, funciona como se fosse um reloginho. E tem, pessoal, inquilinos gigantes. A gente vai ver mais abaixo aqui os inquilinos, né, que estão juntos, né, como parceiros, vamos dizer assim, né, pessoas que acabam alugando os imóveis do GARI 11, né, pessoas que eu digo CNPJ, né. O fundo, como eu falei antes, né, apresenta um dividend yield de 11,3%. Pessoal, isso aqui é incrível. Para um fundo de tijolo logístico, renda urbana, né, quando a gente olha para os fundos, né, mais famosos, né, os fundos grandes, vamos dizer assim, né, eles pagam um dividend yield anualizado entre 8, 9 e 10%, e o GARI 11 está pagando 11,3% ao ano de dividendo, quase 1% ao mês. O último provento pago no mês de janeiro, né, do mês de janeiro pago em fevereiro, que é o último relatório qual eu mostrei para vocês, traz 8 centavos, né, 8,3 centavos por cota. E o gestor informa no relatório gerencial que existe uma projeção para 2026 de continuar pagando esses 8,3 centavos a 9 centavos por cota. Então não é o maior dividendo do mercado, mas o fundo ele foi estruturado para pagar esse dividendo como se fosse um reloginho. Tá? Isso traz para a gente previsibilidade.
apresenta empresas gigantescas em seu portfólio e os contratos, como eu falei, são atípicos. Até janeiro apresentava zero vacância. É claro que agora, no finalzinho aqui de março, apresentou um problema, né, no Grupo Pão de Açúcar, mas isso é papo para outro vídeo. Em janeiro, esse relatório, o qual estou lendo, o fundo apresentava zero vacância, contratos atípicos com duração média de 10,4 anos, 33 imóveis, 11 locatários do tipo high grade, ou seja, clientes, né, de alto padrão, de qualidade significativa, e 95% dos contratos do tipo atípico, que traz mais segurança. Tem como clientes, né, o Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Mercado Livre, MRV e Vale. O fundo apresentou, né, um crescimento significativo no seu valor patrimonial. Ele saiu de 1,3 bilhões, emitiu cotas, né, que foi a sétima emissão, conseguiu captar no mercado 1,27 bilhões e hoje tem um patrimônio atualizado em aproximadamente 2,75 bilhões, tá? A quantidade de cotistas também aumentou significativamente, saiu de 3 mil para 450 mil cotistas, né? Isso mostra confiança no fundo imobiliário. E aqui é um ponto muito importante, né? O valor intrínseco, né? O seu valor patrimonial, quando dividido pela quantidade de cota, traz 9,52 de valor de patrimônio por cota. Mas no mercado, as cotas estão sendo negociadas a 8,79, né? 8 centavos, né? R$ 8,79. Isso significa, quando a gente faz a relação do preço de mercado com o preço patrimonial, dá 0,92 de PVP. E para quem investe em fundos imobiliários, né, para quem não sabe, a relação PVP indica se o fundo está caro ou indica se o fundo está barato, sendo negociado descontado. E hoje o GARI 11 ele é uma super promoção. Ele possui, né, como a gente viu ali, 33 imóveis, 11 inquilinos de qualidade e está sendo negociado na Bolsa de Valores com um desconto de 0,92. Então, quem está comprando cota agora do GARI 11 e acumulando essas cotas está comprando muito barato. Mas, né, o fundo apresenta alguns pontos de atenção. Por exemplo, com o crescimento muito rápido por conta das emissões, pode pressionar a distribuição e os rendimentos ele pode diminuir um pouquinho no curto prazo. A sétima emissão, que captou 1,27 bilhões, o dinheiro já entrou, né, como receita, mas os imóveis ainda não estão gerando dividendo. E isso no curto prazo também pode trazer uma certa vacância, se não alugar ali, né, se não alocar a receita em imóveis e consiga alugar com rapidez, e também pode pressionar um pouquinho a distribuição. E o fundo, como aqui no relatório mostra, isso aqui é um ponto importante, é uma estratégia, tá, pessoal, do fundo e tem funcionado até aqui. Perceba o seguinte, né? Aqui no segmento logístico, ele tem 3 galpões logísticos. E aqui ele tem 100% de participação em um fundo que tem galpões logísticos. Aqui ele não tem um imóvel físico, vamos dizer assim, mas ele tem 100% das cotas de um fundo que possui o imóvel. E essa estratégia também é retratada aqui na renda urbana. Ele tem fundos, são 5 fundos imobiliários, e dos quais 3 ele tem 100% do controle, é o maior cotista, né, vamos dizer assim, 100%, e esse fundo possui os imóveis que são alugados, né? A preocupação é aqui, ó, que tem 20% a 15%. A gestão não é direta do GARI 11, tá? É uma gestão coparticipativa e de menor expressão. E aqui também, ó, em escritórios, ó, ele tem um fundo corporate, né, da MRV, 100% é do GARI, mas é um fundo que possui os imóveis e o GARI tem 100% da participação dos fundos.
e assim também aqui com a estratégia, né, do Game 11, tá bom? Então, meio que o Gary se torna um fundo de fundo, tá? E isso tem que ter um certo cuidado por conta de conflito de interesse, tá bom? Mas nada que é sobrenatural, tá? Vamos dizer assim. O fundo ele apresenta um caixa muito grande e uma dívida muito pequena. E quando a gente faz, né, a comparação do caixa com a dívida, apresenta uma alavancagem negativa. Não significa dizer, pessoal, que o fundo não está alavancado. O fundo tem dívida. Porém, ele tem um caixa disponível muito maior do que a dívida que ele tem. E uma outra característica do Gary é que as suas dívidas são provenientes de CRIs que estão casados com os aluguéis dos imóveis. Ou seja, à medida que os aluguéis dos imóveis vão se reajustando, vai tendo mais caixa para poder pagar a dívida dos CRIs que estão casados. E a gente ainda tem um fator, né, positivo, que é a queda da Selic. O que ocorre? Com a Selic alta, os investidores deixam dinheiro na renda fixa. Com a projeção da Selic cair, vai haver um fluxo de deslocamento dos investidores de renda fixa para a renda variável. E como o Gary 11 apresenta um super desconto, está com seu preço de mercado muito abaixo do seu preço patrimonial, é uma boa oportunidade para as pessoas que estão saindo da renda fixa buscando maior rentabilidade. E o Gary está, como a gente viu, né, anualizado em torno de 11%, quase 1% ao mês. Então é uma boa oportunidade. Se esses investidores saindo da renda fixa encontrar o Gary 11 e comprar essas cotas, o preço de mercado tende a subir. Então quem comprar agora, além de ter o recebimento dos proventos, vai ter também o ganho na valorização das cotas. E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, né, a leitura do relatório, né, dos principais pontos, e olhar ali a minha carteira e como que a minha carteira ela está se comportando com relação ao Gary 11, eu gostaria de deixar aqui, né, para os compradores e os vendedores, né, por que comprar? Os pontos fortes, um desconto super atrativo, um PVP de 0,92, portanto com desconto, dividendo na casa dos 11% ao ano, previsibilidade e um fundo de tijolo, galpões logísticos, né, híbrido, pagando esse valor, quando a gente compara com outros fundos de galpão, tá super atrativo. Inquilinos gigantescos e de muita qualidade, com contratos do tipo atípico e uma alavancagem muito pequena, né? Uma dívida muito pequena quando comparado ao caixa que tem. E o que nós temos que monitorar? As emissões massivas, né? Que pode um pouquinho diminuir a distribuição. As novas receitas, né, da sétima emissão precisam ser bem alocadas. Inclusive no relatório aqui mostra, pessoal, se vocês vir aqui e ler, o gestor fala, né, da questão da alocação da sétima emissão, como que ele vai alocar aqui, ó, a destinação da sétima emissão. Então é importante ler o relatório, porque traz bastante informação para a gente. Ó, os números e os indicadores apresentados neste relatório já incorporam integralmente os efeitos das últimas movimentações estratégicas, a conclusão da sétima emissão de cotas e a aquisição dos 3 imóveis, ou seja, já alocou nos imóveis, agora esses imóveis têm que trazer retorno, né? E aí ele mostra aqui, ó, como é que foi distribuído os 1,27 bilhões que foi captado pela sétima emissão. 676 milhões foi destinado a imóveis, né? E aí ele vem detalhando. Então é importante fazer a leitura do relatório para vocês conhecerem. Eu trago aqui um resumo, mas você que é investidor pretende investir, sobretudo no Gary, é bom todo mês fazer a leitura do relatório, tá? E uma arquitetura complexa, que é a questão dos subfundos, né? Ele compra 100% de participação em outros fundos imobiliários para ter o direito de ter ali os imóveis e receber aluguéis daqueles imóveis, tá? Para concluir, eu vou fazer aqui a leitura da DRE, né, da última DRE, para a gente ver o resultado financeiro, antes de mostrar aqui a carteira, né? Então aqui, ó,
Em janeiro, o fundo teve uma receita de 27 milhões, aproximadamente, uma despesa de 2 milhões, aproximadamente, um resultado líquido de 24 milhões 267 mil, porém distribuiu 24 milhões e 2. Portanto, aqui ó, uma distribuição menor do que o resultado gerado. Ainda fortaleceu ainda mais o seu caixa. Ele fez um resultado de 8,4 centavos e distribuiu 8,3 centavos, tá? E na minha carteira, olhando aqui agora para o Gari, eu tenho aqui 65 cotas do Gari. O preço atual está R$ 8,42. Eu tenho aqui o meu preço médio de R$ 8,85. Ele hoje na minha carteira representa 1,29% e eu preciso chegar a 3,5%. Portanto, é uma boa oportunidade de aporte, né? Inclusive para diminuir aqui o meu preço médio. Porque, olha, quando eu olho o dividend yield, que é os recebíveis pela cota atual, está 11,83. Mas quando eu comparo com o meu preço médio, o meu dividendo está um pouco menor. Então, se eu comprar mais cotas, e aqui está pedindo para comprar, eu preciso aumentar a minha exposição, tende a diminuir o meu preço médio e aumentando ainda mais o meu dividend yield on cost, tá certo? Eu fiz algumas compras, tá? A gente não é rico, né, pessoal? Assim como você, de repente, que está me vendo aqui agora, que não tem um valor muito grande para aportar todo mês, mas isso não importa. O que importa é a consistência, o que importa é a frequência, o que importa é a disciplina. E eu venho também aqui, ó, nos últimos lançamentos, eu venho comprando aos poucos aqui, ó, mais fundos imobiliários, porque estão em boas oportunidades, pessoal. Enquanto as ações têm se valorizado bastante, ainda tem muito fundo imobiliário descontado. E o Gary aqui, ó, no último dia 25/3, eu comprei mais 5 cotinhas, tá? Chegando ao total de 65. Pretendo comprar mais no próximo mês, assim que tiver uma receita aqui entrando, né, o salário pingando, separar a parte que pertence ao investimento e comprar mais cota do Gary, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Por favor, eu peço humildemente, você que ficou até aqui, deixa abaixo o seu comentário para eu saber o que eu preciso fazer para melhorar. Curte esse conteúdo e divida com o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer o Brasil conhecer os investimentos e como a vida das pessoas pode mudar com a renda passiva mensal. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.